Direto de Brasília, a partir de agora, conosco aqui no Jornal da Fã, o senador Rogério Carvalho. Senador, bom dia. Bom dia, Narciso. Bom dia a todos os ouvintes da Fã FM. Você vê que eu ainda estou com o nariz meio ruim, né? Mas está tudo bem. Do lado de cá também, viu, senador? Aqui tá fácil também, não. A base de chás durante o início da madrugada para conseguir vir fazer o programa. Senador, vamos começar por esse assunto polêmico de ontem, antes de irmos para o seu final de semana político aqui em Sergipe. Decisão da PGR de denunciar o ex-presidente Bolsonaro. Como é que esta notícia repercutiu aí em Brasília? Bom, Narciso, eu ontem tive um dia aqui muito cheio, porque foi reunião de líderes, nós estávamos definindo formação, a eleição das presidências das comissões, então eu fui ver isso, já era tarde. Mas a repercussão é uma repercussão grande, né? Porque a denúncia que foi feita pelo Paulo Gonet, o Procurador-Geral da República, é uma denúncia muito consistente, né? Então, a denúncia nos meios de comunicação, hoje é o dia que vai reverberar mais, mas agora as pessoas estão apostando na possibilidade de fuga do Jair Bolsonaro, né? Então, as pessoas estão especulando a possibilidade de uma fuga, especulando a gravidade das acusações que são imputadas a ele e a mais 33 pessoas que estiveram envolvidas. Ele apresenta que havia toda uma trama, todo um processo articulado, centralizado, dirigido, comandado, e mais importante, né, tinha um cabeça, tinha uma pessoa que orquestrava tudo isso, e Bolsonaro está no centro de toda essa operação de dar um golpe de Estado, ou seja, de atentar de forma violenta contra o Estado Democrático de Direito, que é como se define tecnicamente, ou seja, um golpe de Estado. Então, isso vai continuar repercutindo pelos próximos dias a situação do Bolsonaro e dos outros 33. É uma situação grave, porque se você imaginar que eles planejaram até a morte do presidente, do vice-presidente, do presidente do TSE, se eles organizaram fugas, se eles organizaram núcleos para poder fazer a fuga, núcleos para poder fazer o 8 de janeiro, núcleos para ir, era núcleo para tudo, ou seja, uma organização criminosa, além de uma organização criminosa, tem a tentativa de promover um ato golpista, e teve vias de fato, que foi o que aconteceu no dia 8 de janeiro. Então, o conjunto da obra está bem apresentado, e isso vai gerar bastante debate, bastante discussão, e com certeza a gente já tinha visto isso na CPI do 8 de janeiro. Se você pegar as minhas falas, e você vai ver que eu trato deste assunto mais ou menos na mesma sequência que o Gonet está apresentando. Então, agora é ver se o STF acata a denúncia, se acatar a denúncia, e diante dos riscos e diante da gravidade, ficar atento para que não haja fuga, para que as pessoas possam responder ao processo como deve ser, né? Mas tem que ter o respeito ao devido processo legal. Existe, então, Pode falar, desculpe. existe um passo que será dado, então, pelo STF, que será a análise da denúncia e, posteriormente, a abertura de um processo. Seria isso? O Ministério Público apresenta a denúncia, e, a partir daí, a Justiça tem que aceitar ou não a denúncia. Ao aceitar, inicia-se um processo. E este processo precisa ser feito de uma forma respeitando toda a possibilidade e a ampla defesa de quem está sendo acusado, que é assim que deve funcionar numa democracia e no Estado Democrático de Direito.
Estamos entrevistando direto de Brasília o senador Rogério Carvalho, líder do PT no Senado. Senador, o senhor permanecerá apenas na liderança ou presidirá aí alguma comissão no Senado? Geralmente, Narciso, quem lidera não preside comissão, né? Certo. Comissão, você preside comissão ou assume liderança? Você assume participação na mesa, liderança, você pode assumir vice-liderança, pode até ser líder também, mas não pode ocupar as duas funções, como líder e presidente de comissão. Então, vou ficar na liderança e auxiliando aqui na liderança do governo, auxiliando na liderança do Congresso, ou seja, nós estamos aqui com um trabalho conjunto com o senador Jacques Wagner e o senador Randolfo Rodrigues, com os demais líderes de outros partidos. Então, está sendo uma experiência muito boa, porque em 2020, quando eu fui líder, a gente estava no meio da pandemia, né? E naquela pandemia, eu fui líder de Zoom, de televisão, né? Foi muito difícil. Agora, o presidente ontem apresentou como vai o funcionamento, nós vamos voltar ao funcionamento presencial plenamente, então todas as sessões serão presenciais, isso vai melhorar bastante o nível do debate e vai melhorar bastante também a possibilidade de a gente desempenhar o nosso trabalho na condição de líder. O Pedro Henrique diz aqui: bastaram as pesquisas mostrarem que o ex-presidente Bolsonaro vence o atual presidente no primeiro e no segundo turno, que o sistema contra-atacou orquestradamente. Avisa ao senador Rogério Carvalho que qualquer um que Bolsonaro indicar vai vencer Lula, a não ser que haja um milagre em nome da democracia. Fique à vontade, senador. Bom, eu quero, com toda a vênia, como dizem os advogados, eu quero discordar É Pedro, né? Sou Pedro Henrique. Pedro Henrique. Eu quero discordar de você, Pedro Henrique, com todo respeito, porque este processo essa investigação, ela já tem quase 2 anos, né? Quase não, tem mais de 2 anos que isso vem acontecendo, e então não foi uma coisa de ontem para hoje. O 8 de janeiro é de 2023. O Bolsonaro deixou o Brasil antes da posse do presidente Lula há mais de 2 anos. Então, não procede essa afirmação sua de que é este o momento ou aquele momento para poder apresentar uma denúncia. A denúncia seria apresentada e todos já sabiam que agora, por esse período, essa denúncia seria apresentada. Inclusive, já havia questionamento por que não tinha sido apresentada. Porque é uma coisa muito grave você apresentar uma denúncia contra um ex-presidente da República de tentativa de golpe de Estado. Nós estamos falando de uma coisa muito séria, que a gente está banalizando. Na ditadura de 64, milhares de pessoas desapareceram, foram mortas, foram torturadas. Inclusive, recentemente tive bastante contato com o promotor Elias Pinho, que foi uma dessas vítimas. Então, as pessoas que foram torturadas, presas, e as que foram mortas, sequestradas, desaparecidas, elas são reais, elas são de verdade. Eu, particularmente, fui vítima de um dos acusados, que é o Braga Neto, que era ministro do Bolsonaro, de espionagem no meu estado, porque eu estava na CPI da Covid e, em função disso, ele mandou um oficial do Exército ao meu estado para bisbilhotar, para espionar a minha vida, para saber qual a intenção. A intenção disso era, em caso de golpe, vir atrás de mim, saber os meus hábitos, saber onde é que pode me encontrar, como é que é a minha vida, porque foi assim que funcionou em 64. Então, não vamos tentar criar narrativas para distrair ou tentar desviar a atenção da população de uma coisa que é muito séria, que não deveria ter acontecido, não deve acontecer, porque isso retira da população e do povo brasileiro o direito de exercer com liberdade as suas escolhas. Mandando um abraço aqui para o Gararu, que está dizendo que está com dificuldade de assistir o programa. O programa está normal, ao vivo no YouTube, viu, Gararu? Normalzinho aqui, nós estamos inclusive aqui
acompanhando e monitorando também nos aplicativos. O Sérgio Viana informa aqui também que há um congestionamento muito grande na Tancredo Neves. Sérgio, foi devido a um acidente, viu? Já colocamos, inclusive, no ar imagens desse acidente na manhã de hoje aí na Tancredo Neves, infelizmente travando todo o trânsito. Senador Rogério Carvalho, final de semana agitado aqui em Sergipe, entre as atividades, uma ida à sua cidade natal de Lagarto e o anúncio de uma aliança política com o prefeito Sérgio Reis. Como é que foi a construção desta aliança, senador? Bom, primeiro, Narciso, eu sou de Lagarto, ele é de Lagarto, ele virou prefeito. Eu não participei, não tomei partido de nenhum dos grupos que foi candidato a prefeito em Lagarto. Eu apoiei nessa eleição o candidato do meu partido, o Benizário, e tinha uma aliança histórica com o Valmir. Então, depois da eleição, eu, conversando com o Fábio Reis, ele me falou sobre um projeto de interesse da cidade, que é de interesse também da região Centro-Sul toda, que é a ampliação da 349, que é uma rodovia da BR-349, a nova rodovia que vai ser construída no Brasil e que tende a chegar, que vai chegar até Riachão, e ele me falou da gente fazer uma visita ao ministro Renan para que a gente trabalhe para que essa rodovia chegue até Lagarto. E aí foi quando ele falou para mim de um compromisso meu antigo, de campanha, inclusive, da construção do Rodoanel de Lagarto, aportar recursos para isso, me empenhar nesse sentido, e eu me comprometi com ele que eu trabalharia nesta direção, e ele me disse da importância, porque isso interliga a nova BR 349 com o Rodoanel, que cria uma alça, é uma primeira parte, e a partir daí começamos a conversar e tive um jantar com o Sérgio Reis, uma conversa muito boa. Nós somos de Lagarto, nós somos praticamente da mesma geração, temos praticamente a mesma idade, então a gente se conhece desde criança, né? Então foi uma conversa muito boa e na sequência ele me convidou para ir a Lagarto e, em função do interesse que a gente tem de ajudar a cidade, de trabalhar junto, de juntar esforços, surgiu essa parceria. É importante dizer que a família de Valmir, o Ibrahim, o Rafael, todas as irmãs de Valmir já tinham estado com o Sérgio Reis na campanha, então, para mim, é uma coisa natural fazer essa aliança e, com essa possibilidade, a gente acabou firmando uma aliança e estabelecendo um caminho de construção para a gente resolver problemas estruturais da nossa cidade e também da região Centro-Sul. Já há uma definição de valores de emendas ou para que primeiras obras seriam essas emendas enviadas para Lagarto? Bom, a gente primeiro tem que já tem um valor, deve ficar aí na casa dos 30, 35 milhões, o anel viário, mas isso não é uma emenda propriamente, nós vamos trabalhar para que isso entre no orçamento geral da União, perfeito, ainda este ano, né? E a BR-349 é um projeto do governo federal que a gente quer que ela seja ampliada, que ela venha até Lagarto, para que o trânsito não saia de Riachão, pela SE 270, e passe pelo centro da cidade de Lagarto. A gente quer que já saia no caminho de Aracaju, e a primeira alça, que é para onde mais, para a BR-101, que é para onde mais vai ter fluxo, né? Então, a ideia é que a gente possa liberar o primeiro trecho dessa obra. Essa obra inteira vai custar 165 milhões, mas isso não é uma obra 165, 170 milhões, porque é um entorno todo da cidade. Isso dá um trecho que pega da rodovia de Riachão até a rodovia 270, que é a continuidade dela, já depois de Lagarto. Então, um trecho que facilita a chegada da BR-349. Então, é uma parte do projeto, mas eu diria que a gente tem outras questões que são
relevantes também, como o Hospital do Amor. Nós estamos trabalhando para viabilizar o financiamento, construímos junto ao presidente Lula, a ministra Nízia, a modalidade e a ideia de hospital interestadual. Isso prosperou e acredito que agora, em março, deva ser anunciado essa nova modalidade de financiamento e o início do financiamento do Hospital do Lagarto, o Hospital do Amor, o Hospital lá de Barretos, que está em Lagarto, o que vai ser muito importante para a economia da cidade. Então, nós temos vários projetos aí para discutir, assim como temos em outros municípios, mas neste momento foi muito oportuno essa aliança, essa união de forças para ajudar o desenvolvimento e a consolidar o desenvolvimento da cidade, a nossa cidade, né, a minha cidade, a cidade de Sérgio, que é a cidade de Lagarto. E que traga frutos, né? Porque você é natural de Lagarto, senador da República, Sérgio, em uma fase, digamos assim, muito divisor de águas na história dele, né? Com esse desafio de administrar Lagarto agora, depois de ter tentado aí, anos atrás, ter conquistado a vitória em 2024. Então, disposto a marcar a história do município. Tomara que seja uma junção que traga resultados para o povo da cidade de Lagarto, que já foi e é um polo importante do nosso estado, né? Senador, aí vindo para a política, o prefeito Sérgio Reis declarou claramente, olha, não consultei Rogério, não consultei Fábio, não sei se é vontade de um ou vontade de outro, mas é a minha vontade pessoal, meu desejo pessoal é de que Rogério Carvalho e Fábio Mitidieri se reaproximem. Senador Rogério Carvalho, qual a sua opinião sobre isso? Bom, primeiro, a minha opinião sobre a sua fala anterior. Eu acredito muito que Fábio, pelo que você falou, pelas tentativas e por esse novo momento da vida dele, eu acredito muito que ele fará uma grande administração. O Sérgio fará uma grande administração. Eu vi a equipe que ele montou, uma equipe de pessoas com bastante qualificação para dar suporte à gestão, e ele mesmo, a postura dele, a clareza dele de como lidar, de como tratar os problemas da cidade. Então, eu fiquei muito feliz de ver o modo como ele está empenhado para fazer uma grande administração. Olha, Narciso, ele tem uma aliança com o Fábio, eu já tive uma aliança com o Fábio. Veja, estamos em 2025, o ano que vem é ano eleitoral, nós temos que definir como vamos caminhar. Então, é preciso que a gente tenha uma aproximação com todos os políticos do Estado de Sergipe. É o momento da gente conversar com todo mundo. Com alguns líderes, é preciso que essa aproximação ela se dê a partir de uma agenda institucional, a partir de projetos, a partir de iniciativas que possam trazer benefício para o Estado de Sergipe. Então, eu já me coloquei à disposição, né, para a gente poder trazer e fazer parcerias no sentido de buscar recursos, de buscar formas de ajudar o Estado, de ajudar os municípios do Estado. Eu acho que esse é o caminho natural de encontrar uma conversa. Isso não quer dizer o caminho natural para uma aliança, mas para a gente fazer uma reconexão do ponto de vista institucional e político, que ainda está um pouco distante. É preciso que a gente possa trabalhar isso. Na questão da Petrobras, a gente deu um passo. Você estaria disposto a isso, então? Eu estou disposto, e já falei isso há uns 6 meses atrás, com o debate sobre a Petrobras e os investimentos da Petrobras em Sergipe. Então, continuo disposto. Nós precisamos continuar lutando para que o presidente vá a Sergipe, faça o anúncio da retomada da Fafem, que faça o anúncio da reabertura da sede administrativa da Petrobras, que diga para o povo sergipano o tamanho do investimento que a Petrobras vai fazer, a construção do gasoduto, a implantação de 2 navios plataformas para produzir os nossos 240 mil barris de petróleo dia e os 18 milhões de
metros cúbicos de gás natural, para que a gente possa ter mais investimento na reserva biológica Santa Isabel, para fazer o descomissionamento, que vai custar quase mais de 10 bilhões de reais, das plataformas que estão no nosso litoral, que precisam ser desmontadas, que a gente chama de descomissionadas, e que isso possa ser operado a partir de Sergipe, trazendo de volta os nossos petroleiros para morar na nossa cidade, aumentar a renda e a geração de 30 mil empregos, que é a previsão na volta da Petrobras, sem contar que no momento que ela tiver no máximo da sua capacidade operacional de produção, significará uma redenção econômica do Estado por um período longo de tempo, o que é bastante importante. Então, estou à disposição para que a gente possa fazer esse debate, para que a gente possa construir caminhos para o desenvolvimento do nosso Estado de Sergipe. Senador, ontem Magna Santana acompanhou a solenidade de assinatura de contrato do governo do Estado com o Banco Mundial. E ela perguntou ao governador sobre esta aliança de Sérgio com Rogério e essa possível reaproximação. Vamos ouvir e assistir o que disse o governador Fábio Mitidieri. Governador, o prefeito de Lagarto, Sérgio Reis, declarou o apoio. Já tem um candidato ao Senado, que é Rogério Carvalho. E isso sempre gera, alguma conversinha aqui e ali. E como fica a relação com o Fábio. Mas ele disse que tem Fábio governador e tem Rogério senador. Como é que o senhor viu isso? Como é que o senhor recebeu isso? Veja, eu não conversei com o prefeito Sérgio antes desse anúncio. Eu conversei posterior. Mas eu estou muito focado na gestão, estou muito focado em construir o meu mandato com entregas que a população possa reconhecer e vou deixar para discutir política em 26, como eu tenho dito em todo lugar. Eu acho que está um pouco longe para a gente estar finalizando chapas ou formando chapas. Eu não quero avançar nesse tema nesse momento, acho que não é necessário. Acho que a construção está se dando da forma como deve ser. Eu respeito que prefeitos, deputados, senadores estejam já numa fase de formação de chapas. Eu acho que quando eu disse que 26 já começou para a política, é justamente isso, todo mundo se mobiliza. Mas na construção de gestor, eu entendo que o meu momento é outro. Eu preciso fazer de 2025 o que eu fiz no meu planejamento, que é o ano das entregas, o ano dos avanços, das obras, da saúde, para que eu possa efetivamente ter a minha gestão como o meu maior cabo eleitoral. E lá em 26 a gente discute formação de chapa. Então respeito a posição do prefeito Sérgio, a gente não conversou antes, disse a ele que gostaria que as próximas definições dele fossem pelo menos combinadas conosco, mas sem nenhum estresse. Agora, ele diz que vai de repente trabalhar porque acalenta aí o desejo de unir novamente, de repente, Fábio e o PT, apesar da sua boa relação com alguns integrantes, como Márcio Macedo, Eliane Aquino, entre outros. Mas, enfim, a união mesmo, será que isso é possível? Eu acho que tem alguns obstáculos aí para a gente superar. Eu acho que a gente não pode dizer não a política é muito dinâmica, mas eu, nesse momento, acho que hoje seria uma situação um pouco difícil, até porque tem muita coisa aí para a gente discutir, para que isso pudesse se concretizar. Ainda tem arestas a se aparar? Bastante. Senador Rogério Carvalho, o governador disse que ainda há muitas arestas a serem aparadas. Fique à vontade para comentar, senador. Então, eu particularmente, como eu disse, eu acho que qualquer aproximação ela tem que se dar de forma natural, né? E o caminho é o trabalho, o empenho naquilo que possa trazer benefício para o Estado. Eu também acho que tem muita antecipação. Agora, a minha relação e a relação que foi estabelecida com o Sérgio é uma relação política duradoura, uma relação política em torno de um projeto para a cidade de Lagarto e um projeto para o Estado de Sergipe. Então, eu não estou aqui colocando como antecipação de eleição. O tempo todo a gente está fazendo política, né? Mas faz política voltada em cada momento para atender as demandas do momento. As demandas do momento é atender os interesses da população da cidade de Lagarto, como é o momento de atender as demandas
da cidade de Estância, da administração de Estância, de Itabaiana, de Glória, de Canidé, de Tobias Barreto, de Propriá, seja lá de que cidade for. Este é o momento que os nossos mandatos, o meu mandato, o mandato de senador que o povo de Sergipe me delegou, tem que cumprir. Então, se tiver algum caminho nesta construção de reaproximação, ela vai se dar naturalmente. Senão, cada um está cuidando do seu papel, que é um papel político, de entrega e de trabalho no exercício de mandatos que são distintos e que têm tarefas distintas. Eu, neste momento, tenho uma tarefa de ajudar o governo do presidente Lula, de ajudar o Brasil a se consolidar como uma grande potência econômica, social e política desse cenário universal confuso que a gente está vivendo, de termos, no ano de 2025, grandes entregas para o povo de Sergipe e para o Brasil, do nosso governo federal, e isso tudo repercutindo na vida das pessoas que vivem, moram no estado de Sergipe, porque eu tenho que pensar e focar que todos esses benefícios precisam se materializar em realizações e entregas para o povo de Sergipe. Magna Santana, 7h34. Magna, sua pergunta. Obrigada, Narciso. Bom dia, senador Rogério. Eu vou repetir a sua pergunta, Narciso, em relação a essa questão das arestas. O senador enveredou aí para a questão política, de política de ajuda ao governo e tal, mas eu insisto na questão dessa possibilidade, tão acalentada pelo prefeito Sérgio, dessa união. Essas arestas, o senhor tem conhecimento dessas arestas? Quais seriam também? Porque, por exemplo, uma delas, a gente sabe, o senhor recorreu, entrou na justiça, né, contra a eleição do governador Fábio, perdeu, recorreu. Então, se recorreu, isso aí é algo que fica muito difícil de realmente unir. O senhor também seria isso? Uma das arestas é essa também? À vontade, senador. Bom, veja, uma ação de investigação judicial é uma coisa que pode acontecer em qualquer eleição, né? Nós tivemos algumas fake news e, diante disso, as fake news elas precisam ser combatidas de uma maneira geral. Isso ocorre naturalmente, às vezes independente até do autor inicial, quando vira um processo que é assumido pelo Ministério Público Eleitoral. Eu acho que essas questões têm que ser discutidas, mas, veja, eu não tenho uma aresta específica. Quem tem que falar sobre as arestas é o próprio governador Fábio. Agora, veja só, não está em pauta uma aliança com Fábio Mitidieri neste momento. Está em pauta uma articulação e uma aliança com o prefeito Sérgio Reis. A decorrência dessa aliança com o Sérgio Reis é a possibilidade que foi levantada não por nós, não por mim, mas por quem vive na política, porque isso pode representar um movimento de reaproximação. E eu estou dizendo que na política tudo é possível, a gente pode ter uma reaproximação desde que isso seja a partir de construção de um projeto que melhore a vida dos sergipanos, que possa trazer benefício para o estado de Sergipe. Se isso for uma decorrência deste processo, se isso acontecer naturalmente, a gente tem caminhos para o diálogo. Nós não estamos fechados para o diálogo, nem com absolutamente. Estamos conversando com várias lideranças do estado de Sergipe. É o que a gente mais faz o tempo todo. Quem exerce mandato está o tempo todo falando sobre política. Não necessariamente nós estamos discutindo eleições, mas estamos falando sobre política. Portanto, essas arestas, essas coisas, eu sinceramente, eu não tenho muito o que falar sobre isso. Eu tenho que falar sobre a minha disposição de me colocar sempre a serviço do povo do estado de Sergipe.
O Alves da Atalaia, senador, quer saber se essa reaproximação tem o dedo do presidente Lula. O presidente Lula, eu tenho estado em alguns momentos com o presidente e o presidente não falou comigo sobre isso, sobre essas questões. Então, eu não tenho essa informação. O nosso ouvinte Marcos diz aqui, pergunte a Rogério Carvalho quando é que o governo vai tomar alguma providência a respeito do aumento dos alimentos. O povo pede socorro, o pão com salame aumenta a todo valor. É o Souza, motorista de aplicativos. Marcos Souza, motorista de aplicativo. Fica à vontade, senador. Bom, Narciso, a gente sabe que estamos tendo um aumento do preço de alimentos, nada comparado com o que foi o aumento do preço de alimentos no período de Bolsonaro, os 2 primeiros anos de Bolsonaro, e se a gente comparar, a diferença é de mais de 10% de aumento nos primeiros 2 anos, ou seja, enquanto no governo Lula chega a 8% aproximadamente nesses 2 anos, nos 2 primeiros anos do governo Bolsonaro foi de mais de 20%. Né? Então, tem que ver essa questão. Segundo, teve uma especulação, um ataque especulativo no final do ano passado em relação ao real, um aumento do dólar. Isso impactou em alguns itens da nossa produção agropecuária, que é comercializada no mundo inteiro. O dólar baixou, então a tendência da inflação é diminuir e a tendência é que a gente tenha uma redução do preço de alimentos e, portanto, uma diminuição da percepção do aumento dos preços dos alimentos nos próximos meses. Não existe uma medida específica de controle de preços, isso não se pratica mais. Agora, o governo vai e já está começando a conversar com os grandes produtores dos diversos setores para tentar reduzir no mercado interno o preço de alguns alimentos, atacadistas, grandes produtores de carne, para que a gente possa ter um equilíbrio e não ter essa transferência do preço internacional totalmente para produtos que são aqui produzidos. Então, essas medidas já estão sendo estudadas e algumas já sendo encaminhadas junto a esses fornecedores. Mas é passageiro, o aumento de preços é passageiro e ele vai se acomodar ao longo dos próximos 3 meses, que é a previsão geral de redução da inflação, redução da taxa de juros futuro e redução do câmbio, ou seja, da valorização do dólar. Com isso, a gente volta a ter um cenário que vai ser muito favorável. Veja só, em 4 anos do governo Bolsonaro, nós tivemos em torno de 44% do preço dos alimentos. Nós devemos chegar ao final de 2026 com um aumento, a inflação que deve chegar aí a uns 14%, 15% no máximo de aumento no preço dos alimentos. Então, é muito menor do que foi no passado e o governo vai trabalhar para que isso não aumente e que isso não vire algo definitivo. Porque não é, preço de alimentos é sazonal. Tivemos queimadas, tivemos aumento do dólar, tivemos uma série de fatores que interferem na produção agropecuária e isso, principalmente o aumento do dólar, e isso deve se acomodar nos próximos meses. Meu caro senador Rogério Carvalho, muito obrigado pela participação aqui no Jornal da Fã. Qual é que é a agenda da semana está aí em Brasília, Rogério? O que é que tem de pauta nesse início de trabalho de semana na capital federal? Olha, Narciso, hoje nós vamos instalar as comissões, todas as comissões temáticas aqui do Senado. A formação dos blocos serão
anunciadas, né? Nós criamos um bloco com o PDT pelo Brasil, são 12 senadores, são, na verdade, 13 senadores, e nós vamos ter uma sessão plenária hoje para aprovar um projeto de lei complementar que autoriza o governo federal a pagar restos a pagar, quer dizer, projetos, convênios que estão ativos desde 2019. Então, 2019 até 2024, todos esses convênios, todos esses recursos que foram repassados para estados, municípios, tanto diretamente pela União ou através de emendas, devem ser pagos com alívio dos municípios que iniciaram obras para evitar a paralisação de obras. Isso a gente deve votar hoje. Devemos votar medidas provisórias que liberam recursos para o Rio Grande do Sul, que liberam recursos para a seca do Amazonas, da região norte. Não quer dizer que esses recursos vão ser liberados só agora. Não, esses recursos já foram liberados e agora a gente precisa aprovar a medida provisória. Ela tá em vigor. Agora a gente precisa, antes que ela perca a sua vigência, a gente precisa aprovar o texto no Senado para garantir que esses recursos continuem, esses programas continuem podendo ajudar as vítimas da seca no norte e das chuvas no sul. Essa é a agenda, mais alguns outros comunicados, mas a agenda hoje é tranquila. Devemos, semana que vem, um entendimento entre STF, Executivo, com relação ao pagamento das emendas, o que é muito importante para poder desbloquear e efetuar o pagamento das emendas de 2024 e ter tranquilidade para a execução do orçamento de 2025. Você sabe hoje que a maioria das prefeituras dependem do repasse das emendas, fundo a fundo, para complementar o custeio da saúde dos municípios. Então, são coisas importantes que precisam ser resolvidas. Eu, a semana que vem, fico aqui. Devo dar um suporte ao presidente do Senado nessa questão, para que a gente possa resolver isso e, até o dia 27, termos um entendimento geral. Então, na semana que vem, os trabalhos serão internos e aí voltamos na sequência do Carnaval com sessões não mais virtuais ou semipresenciais, sessões todas presenciais, com presença física no plenário, votação física no plenário, ou seja, nós teremos um plenário cheio novamente, um espaço para debates a partir de março deste ano, e agora não tem mais essa história de votar de onde tiver, vai para o Estado, vota, participa, não participa. Tem que assumir a condição e tem que estar aqui em Brasília para desempenhar a função, que é o correto, é o que a gente defende também, para que a gente tenha um desempenho melhor, um debate melhor e um entendimento melhor e que possa fluir as questões que interessam ao nosso país. Senador, obrigado pela participação. Também. Um bom dia de trabalho. Obrigado, Tarcísio. Um abraço. Tá aí, portanto, direto de Brasília, conosco aqui no Jornal da Fã, o senador Rogério Carvalho, comentando sobre esta aliança com o prefeito de Lagarto, Sérgio Reis, e as especulações de uma possível reaproximação política com Fábio Mitidieri. O senador Rogério Carvalho pontuou que está disposto a uma reaproximação para uma relação institucional. Se isso vai se desdobrar em uma relação política, só 2026 para dizer.